Então, turma, boa tarde, né, novamente a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou com saudade de todos aqui, saudade das nossas aulas, da nossa rotina na escola, né. Eu sei que tem alguns alunos aqui que não são meus alunos, né, que são alunos do curso de meio ambiente. Então, meu nome é André, eu sou professor de geografia, faço parte da equipe de geografia aí, juntamente com o professor Edinaldo, né? Eu acredito que ele deve estar chegando aí daqui a alguns momentos, se já não estiver aqui na sala. E aí, eu vou projetar aqui para vocês, né, novamente, os slides, tá? E vou ficar acompanhando as interações de vocês via chat, tá bom? E aí, só reiterando nossa proposta para quem entrou agora, né, eu trouxe 15 questões para a gente trabalhar hoje, né? E a minha proposição é que a gente consiga trabalhar dentro daquele mesmo período que os outros professores vêm mantendo, né? Pelo menos 10 questões, certo? E aí vamos iniciar. Então, gente, dentre essas questões que eu fiz a seleção, né, eu selecionei 10 questões do Enem e outras 5 questões de outros vestibulares, né? E eu coloquei tudo dentro de uma lógica, né, uma lógica sequencial desse conteúdo, né, esse conteúdo referente à geologia, geomorfologia, tá bom? Então, a primeira questão que nós temos aí para trabalhar é uma questãozinha da UERN, né, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 2008, certamente alguns de vocês estarão estudando nela aí no próximo ano, né? E essa questão diz o seguinte, né, ela pergunta o seguinte: sobre a estrutura interna da Terra, é correto afirmar, exceto, e ele traz algumas alternativas, certo? Quando ele fala em exceto, obviamente ele está querendo a alternativa errada, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para as alternativas para trabalhar em cima delas. Aí eu vou passar aqui o conteúdo que é para a gente ir relembrando um pouco desse conteúdo, certo? Então, essa questão, ela pede de vocês, ela cobra de vocês que vocês saibam como que se configura a estrutura interna do nosso planeta, né? E aí a gente vai lembrar que o nosso planeta, ele está dividido em camadas, em 3 camadas mais específicas, né, que é a crosta, o manto e o núcleo, certo? Que é semelhante a se a gente pudesse fazer uma comparação, a um ovo cozido, certo? Em que, não sei se vocês conseguem ver a setinha aqui do mouse, mas acho que sim, né? Essa parte superficial, né, que a gente chama de crosta, né, seria a casca do ovo, tá? Essa parte aqui mais intermediária, né, seria a clara do ovo, e aqui o núcleo, né, que seria a gema do ovo, né? Esse núcleo, ele é dividido em núcleo interno, né, que é esse mais interno aqui, e o núcleo externo, que é uma outra camada, certo? Então, se nós fôssemos ser mais, digamos assim, mais criteriosos, né, a característica do nosso planeta, né, ela seria dessa forma, né, a estrutura interna do nosso planeta. Então, nós temos aqui uma camada bem superficial, que a gente chama de crosta, ou litosfera, certo? São sinônimos, se vocês observarem esses nomes nas questões, é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui um manto, né, que tem um manto superior e um manto inferior, certo? Nós temos aqui o núcleo, né, que vai se dividir em núcleo interno e núcleo externo, certo? Então, a crostolitosfera, né, que é a camada mais externa, onde nós vivemos, é uma camada formada por rochas, né, e essas rochas sustentam os continentes e os oceanos, tá? Essa crosta, ela pode estar dividida em crosta oceânica ou crosta continental, tá? A crosta continental, ela é composta por sílica e alumínio, né? Por isso que ela leva o nome em algumas provas, em alguns materiais, alguns textos, né? De Sial, certo? Sial, as iniciais de sílica e de alumínio, né? Ela tá presente na parte superior, né? Da crosta, e ela é um pouco mais leve, tá? Já a parte inferior, né? Ela chamada de cima, né, que é composta por sílica e magnésio. Essa parte inferior, ela é um pouco mais densa, certo? Interessante que a gente diferencie isso. O manto, né, que é
né, para essa imagem, aqui onde está a setinha, acho que vocês conseguem ver agora, né, é a camada mais superficial da Terra, né, que a gente chama de crosta ou litosfera, é onde nós vivemos, tá? Essa camada intermediária, certo? É o manto, tá? E essa camada final aqui é o núcleo. Esse núcleo, ele se divide em núcleo interno e núcleo externo, certo? E aí, como eu estava dizendo, né, se nós formos mais criteriosos um pouco, nós teríamos aqui uma crosta, né, uma camada bem superficial, um manto que a gente vai ter o manto superior, o manto inferior, tá? E o núcleo, aqui dividido em núcleo interno e núcleo externo, tá? É importante que a gente fale, gente, que esse aqui é um modelo, certo? O ser humano, né, o homem, ele nunca conseguiu chegar de fato ao interior da Terra. Então a gente imagina que seja assim, e é a teoria mais aceita que seja assim, certo? É bem pouco provável, viu, Mila? É bem pouco provável que tenha vida, porque as condições aqui, o calor é muito grande, certo? Mas como o homem não chegou ainda, né? Mas é bem pouco provável que tenha vida nessas outras, no manto, né? Por conta da temperatura, certo? Muito quente. Então, voltando aqui, né? Eu vou ser um pouco mais devagar, né? Essa nossa primeira camada, chamada de crosta ou litosfera, tá? Ela é formada por rochas, né, que vão sustentar os continentes e os oceanos, tá? Essa crosta, ela está dividida em crosta continental e crosta oceânica, tá? E essa crosta, ela tem duas composições, né? Ela tem uma camada mais leve, que fica na parte superior, certo? Que é composta de sílica e alumínio, por isso que a gente chama de cial, tá? E composta também de uma camada mais densa, que a gente chama de cima, que ela é composta de sílica e magnésio. Ela fica numa parte mais inferior, tá? Além da crosta, nós temos o manto, né? Que a gente vai já falar um pouco mais sobre ele. E nós temos também o núcleo, né? O núcleo, ele é composto de níquel e ferro, por isso que a gente chama de NIF. Beleza? E aí vamos lá para a questão, certo? Vamos ver aqui as alternativas, tá bom? Então, a questão ela diz o seguinte: sobre a estrutura interna da Terra, é correto afirmar exceto, ou seja, ele quer aquela questão que está errada, né? Vamos para a letra A. Letra A diz assim: a biosfera, apesar de muito estreita, é dividida em duas partes, o cial, ou a crosta continental, e o cima, ou a crosta oceânica. Vamos para B. O núcleo, também chamado de NIF, corresponde à parte mais interior, recoberto pelo manto, o qual está dividido em manto interno e manto externo. Letra C. Mesmo com todo o conhecimento científico atual, não conseguimos conhecer o interior da Terra. Conhecemos, no máximo, um pouco sobre sua superfície mais externa do planeta ou crosta terrestre, né, que é onde a gente vive. D. O cial é menos denso que o cima. E, com relação à composição química, no primeiro predominam o silício e o alumínio, e no segundo predominam o silício e o magnésio. E aí, gente, dentre as alternativas, qual é a que está errada? Ele está querendo a errada, né, nessa questão. Então, já estou vendo aqui que vocês estão respondendo, né, pelo chat. Gente, vamos lembrar aqui, e é sempre importante que vocês risquem a prova de vocês lá no dia, né, que a questão está pedindo a estrutura interna da Terra. Só por isso aqui já daria para a gente eliminar a questão A. Quer dizer, como ele está pedindo a errada, né? A questão A fala sobre biosfera, não fala sobre uma das camadas, certo? Então, a errada aqui é a letra A, porque ele fala sobre biosfera. O núcleo, que alguns marcaram a B, né? Alguns diriam que é a B, né? O núcleo também chamado de NIF, concordo, né? A gente viu aí que o núcleo é composto de níquel e ferro, né? E que ele corresponde à parte mais interior, recoberto pelo manto, né? Que é aquela camada intermediária, o qual está dividido em manto interno, né? E manto externo, certo? Então, a resposta correta para a questão é a letra A, certo? Que fala: a biosfera, apesar de muito estreita,
é dividido em duas partes, o cial, ou crosta continental, e o cima, ou crosta oceânica. A biosfera, gente, ela não compõe a estrutura interna da Terra, certo? No caso aqui, estaria certo se falasse a crosta, né? Mas como fala em biosfera, por isso que está errado. E justamente a questão está pedindo a alternativa errada. Certo? Todo mundo? Daqui a pouco, quando a gente fizer 3 questões, aí eu dou uma paradinha para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Vamos para a segunda questão. Então, alternativa certa, letra A. Vamos para a questão 2, né? A questão 2 diz assim: nos estudos da geomorfologia da crosta terrestre, é conhecida a expressão deriva dos continentes. Quando se refere à dinâmica da crosta, esta expressão pode ser entendida como: o que é a deriva dos continentes, gente? Daqui a pouco a gente volta para as questões, certo? Vou passar aqui para a gente revisar um pouco sobre isso, tá? É importante que a gente lembre que um dia, né, na história geológica da Terra, né, nosso planeta ele tem aí 4,6 bilhões de anos, tá? Um dia, todos os continentes eles já foram juntos, certo? Como a gente está observando aqui, ó, quando eu estou colocando a setinha, certo? Quando todos os continentes eram juntos, se chamava de um grande continente chamado Pangeia, né? Então, os demais continentes, como a gente conhece hoje, eles passaram por um processo de separação, né, de fragmentação, né, a partir dessa Pangeia, que era o grande continente, tá? Tudo isso advém de uma teoria que a gente chama de teoria da deriva continental, que foi proposta por Alfred Wegener, certo? Então, é importante que a gente lembre disso, que esses continentes eles eram todos juntos, né? E que posteriormente eles foram se movimentando. E aí, ao longo dos anos, né, os estudiosos eles foram estudando, né, fazendo observações e coletando provas de que esses continentes estão se movimentando. Se vocês observarem aqui nesse terceiro globo aqui, né, vocês vão perceber que o nosso continente, né, América Latina, América do Sul, ela se encaixa praticamente que perfeitamente aqui no continente africano, né? Isso é um indício de que um dia esses continentes já estiveram juntos, né? Outra evidência são os fósseis, né? Às vezes a gente encontra fósseis de um dinossauro, por exemplo, na África, né? Na costa da África e também aqui no Brasil, né? É outro indício de que esses continentes eles já foram juntos um dia, tá? Então, seguindo, né, nós temos aqui uma teoria que explica esse processo de separação dos continentes, tá? Que é o que a gente chama de teoria das placas tectônicas, tá? Essa teoria, ela diz que a litosfera, ou a crosta, né, essa camada mais superficial, ela não é contínua, né? E ela apresenta-se fragmentada por falhas e fraturas, ou seja, essa crosta ela está dividida em várias partes, né? Essas partes, elas geralmente vão dar origem aos continentes, tá? E aí tem um processo que a gente chama de tectonismo, que nada mais é do que o movimento dessas placas tectônicas, tá? Essas placas, a gente vai estudar um pouco sobre esses movimentos, mas elas estão se movimentando conforme essas setinhas que a gente está vendo aqui, ó. Certo? Onde eu estou passando aí o cursor, tá? Conforme essas setinhas aqui, elas estão em constante movimento, tá? Então, nós temos, dentre essas placas, nós temos placas continentais e placas oceânicas. Esse movimento, né, que a gente observa, ele se dá porque o manto, que é a camada intermediária, ele está se movimentando de forma circular, certo? Como se fosse uma engrenagem. Ele vai se movimentando aqui, essa placa vai indo para essa direção, à esquerda, ele continua se movimentando aqui, ó, de forma circular, a outra placa vai para a direita, certo? Elas podem ir no mesmo sentido e se chocar também, tá? Esse movimento do manto, esse movimento circular, a gente chama de movimento de convecção, certo? Esse movimento circular do manto que vai dar origem à movimentação das placas, como se fosse uma engrenagem,
Beleza? Vamos seguir. E aí nós temos 3 tipos de movimentos, certo? Que a gente chama de movimento convergente, movimento divergente ou movimento que a gente chama de transformante, tá? Então, esse movimento convergente, como o próprio nome já diz, né, é um movimento que converge, ou seja, ele se encontra. As placas, elas se encontram, tá? Esse movimento ele também é conhecido como destrutivo. Por quê? Porque é um movimento que indica colisão. Se vocês observarem aqui, ó, onde está a setinha, nós temos uma placa aqui, que é a placa de Nazca, né? Nós temos outra placa aqui, ó, nessa setinha, que é a placa sul-americana, certo? E vocês estão observando que elas estão indo em sentidos no mesmo sentido, né? Então elas vão se encontrar, elas vão se chocar, certo? Quando elas se chocam, observem aqui essa figura que eu coloquei até um biscoito, né? Parece aquele biscoito negresco, né? Que quando essas placas se chocam, a placa mais densa ela desce, certo? E a placa menos densa ela sobe. Isso vai formar o que a gente chama de cadeia de montanhas, certo? Ou dobramentos modernos, tá? Se vocês observarem nesse esquemazinho aqui, ó, da mesma forma, elas estão indo numa mesma direção e elas vão se chocar, né? A placa mais densa geralmente é a placa oceânica, certo? Nesse caso aqui, tá? Então, essa placa oceânica, ela desce e a placa continental, ela sobe. Nesse subir, né, nessa colisão, vai formar algumas cadeias de montanhas, certo? Esse processo também vai gerar algumas ilhas, né, algumas fossas oceânicas, e vai provocar terremotos, né, que são tremores, tá? Esse choque ele vai provocar esses terremotos, viu, Eric? Também ele pode contribuir para a aparência para o surgimento de algumas atividades vulcânicas, tá? Então, quando nós temos o choque entre placas, nós temos a ocorrência de terremotos, né, de tremores ou de abalos sísmicos. É praticamente a mesma coisa, tá? Nesse exemplo aqui da direita de vocês, né, já é um exemplo entre choque de placas continentais. Nós temos aqui a placa indiana e a placa eurasiana. Vocês estão vendo aqui pela setinha, ó, que elas estão indo na mesma direção, ou seja, elas estão se chocando, né? E esse choque vai dar origem a tremores, né? E vai também dar origem a uma cadeia de montanha que a gente conhece como Himalaia, certo? Lá no continente asiático, tá? Aqui no continente americano nós temos os Andes, né? A Cordilheira dos Andes, tá? Que é uma cadeia de montanhas que fica se estende aqui em todo o litoral, né? Todo o território do Chile, praticamente, e pegando alguns outros países também, tá? Mas as ilhas também podem se formar com esses choques, certo? A gente pode ter a formação de ilhas também, tá? O segundo movimento é o movimento divergente. Certo? Movimento divergente, né, ou construtivo, certo? É um movimento de separação entre placas. Então, aqui já não é mais choque de placas, certo? É separação de placas. Elas estavam relativamente próximas e, nesse movimento divergente, elas se separam, como a gente tem aqui, ó, nas imagens, certo? Vocês vão observar, ó, duas placas se separando aqui também, ó. E olha o exemplo do biscoito aqui, ó. Eles se separando, né? Cada um vai para o seu lado. Tá? Então, esse movimento é um movimento de separação de placas em direções opostas, né? A gente chama também de construtivo, tá? É esse movimento que forma o fundo oceânico e os oceanos, certo? Porque ele vai abrir aí um espaço que vai ser preenchido, né? Na maioria das vezes pelas águas, né? Pelas águas oceânicas, como a gente conhece, tá? E isso pode dar origem também ao vulcanismo, né, que é a aparência de vulcões, tá? A aparência de vulcões, certo? Que a gente vai falar já sobre isso, beleza? Aqui vamos falar um pouco sobre o vulcanismo, né? Aproveitar para falar um pouco sobre o vulcanismo. O que é o vulcanismo?
Vulcanismo nada mais é do que a saída do magma, né, para a superfície, né? Esse magma, ele está lá no interior da Terra, certo? E devido a essas formações, né, eles vão sendo expelidos, né, para a superfície. Nesse movimento, vai ser liberado tanto a lava, né, que daqui a pouco a gente vai falar a diferença entre lava e magma, né, não vou falar agora, eu vou falar mais na frente, e também de gases, né, gases bastante tóxicos, né. Esse movimento, ele também pode gerar abalos sísmicos, né. Esses abalos sísmicos, quando acontecem nos oceanos, nas áreas oceânicas, eles podem gerar, né, tsunamis, né, que são aquelas ondas gigantes, tá? E com relação aos solos, né, essas áreas onde nós temos a presença de vulcões, elas têm solos bastante férteis. Por quê? Porque nesse movimento, né, em que o magma ele é expelido, né, a lava ela é expelida, tá? Esse movimento traz para a superfície uma série de minerais, certo? Por isso que quando esse magma ele é solidificado... Amida, aquela reunião da gente para fazer a avaliação. José, o seu áudio está aberto. Eita, desculpa. Esse movimento de saída do magma, né, para a superfície, quando o magma ele se solidifica, né, ele resfria, isso vai dar origem a solos férteis, porque justamente aquele magma ele tem bastante minerais, certo? E, obviamente, que o que a gente sabe sobre o interior da Terra é justamente por conta desse magma que vem para a superfície, né? Esse magma ele fornece informações sobre a origem, o interior do planeta, e também sobre a formação de novas rochas, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem da direita de vocês, nós temos o que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, né? É uma área no Oceano Pacífico que ela é repleta de atividade vulcânica, certo? Nós temos aqui, ó, próximo da Cordilheira dos Andes, né? No oeste dos Estados Unidos, tá? Muito presente aqui no Japão, né? Na costa do Japão, certo? E um pouco aqui também próximo da Oceania, beleza? O terceiro movimento é o movimento transformante ou conservativo, certo? Chamar a atenção para esse movimento aqui, que esse movimento nem é choque de placas e nem é separação de placas. Esse movimento ele ocorre dentro de uma mesma placa, em que dentro dessa placa há uma falha, uma rachadura, uma fratura, certo? Só que essa placa continua se movimentando, mesmo que havendo essa fratura, certo? Esse movimento ele também vai gerar abalos sísmicos, né? Porque a crosta ela está se movimentando, tá? Só que não é nem choque nem separação de placas, é uma falha na mesma placa, uma rachadura, certo? Uma quebra, tá? E esse movimento, né? Ele é lateral ou paralelo, como vocês estão observando aqui, ó, na figura, né? Isso dentro de uma mesma placa, certo? Lateral ou paralelo, aqui, ó, o exemplo do biscoito também, tá? E aqui uma falha bastante comum, né, bastante conhecida no mundo, é a falha de San Andreas, né, que tem lá nos Estados Unidos, né, ela se formou em virtude desse movimento, né, dessa rachadura. Se vocês observarem aqui, ó, é uma grande rachadura aqui dentro da mesma placa. E aí, antes de voltarmos para a questão, deixa eu responder aqui. Eduardo, né, professor, o tectonismo acontece na astenosfera. A astenosfera é uma camada bastante superficial do manto, certo? Então, o tectonismo ele ocorre nessa imediação, né, da astenosfera com a crosta, nessa camada aí de transição, certo? Josema está perguntando, peraí. E no caso do terremoto, acho que do terremoto eu falei, né? As ilhas podem ser formadas com esses choques, sim. Muitas ilhas, principalmente o que a gente chama de ilhas vulcânicas, né, elas são formadas a partir do choque entre essas placas, certo? Quando há um soerguimento da placa, né, daquela placa que sobe, né, a gente tem a formação de algumas ilhas, né? E quando a gente tem mesmo movimento de separação, né, da placa, pode dar origem ali a um vulcão, né, que vai dar origem depois a o que a gente chama de uma ilha, né? Porque a gente tem ilhas vulcânicas também. Inclusive, na região ali que eu falei do Círculo de Fogo do Pacífico,
né, é bastante comum que a gente tenha o surgimento de novas ilhas, inclusive tem alguns vídeos na internet que mostram essas ilhas surgindo assim, em um curto espaço de tempo, certo? Professor, o que aconteceu com aquelas ilhas que aparecem e somem? Elas podem ter sido cobertas pelo mar, né? Então elas acabam sumindo, né, pelo nível do mar, ou elas podem ter sido desgastadas ao ponto de não estar mais visível, né, para nós aqui na superfície, tá? Vamos para as alternativas, né? Então, a questão diz assim: nos estudos da geomorfologia da crosta terrestre, é conhecida a expressão deriva dos continentes, né? Quando se refere à dinâmica da crosta, essa expressão pode ser entendida como: letra A, ação dos movimentos verticais dos grandes escudos que suportam os continentes. Letra B, tendência apresentada pelos continentes no hemisfério sul de apresentarem suas extremidades meridionais afiladas, o que pode ser constatado nos mapas. C, teoria atribuída aos geólogos alemães, segundo o qual os continentes devem mover-se lentamente em direção ao hemisfério norte. Ou D, expressão que designa o deslocamento horizontal dos blocos continentais a partir do continente Pangeia, segundo a teoria de Wegener. E aí? Olha aí, todos acertaram. Letra D, né? Fica bem fácil aí da gente rememorar um pouquinho sobre isso, né? Então, a teoria da deriva continental é basicamente uma teoria que explica esse movimento dos continentes, né? Esse movimento horizontal, né, dos blocos continentais, tá? Lembrando, né, sempre lembrando que antigamente, né, os continentes eram todos juntos e que esses continentes, né, esse grupo de continentes a gente chamava de Pangeia, tá? Então, vamos para a questão 3, certo? Então, a resposta é certa, a letra D. Questão 3, gente, é uma questãozinha do Enem 2017, né? É uma questão que diz o seguinte, né? Vocês vão acompanhando aí a leitura, né? Se a letra estiver pequena, gente, tem como vocês darem zoom aí na tela, certo? Mesma forma que a gente dá zoom no celular para ver outras coisas, tá? Numa foto, por exemplo. Diz o seguinte: o terremoto de 8,8 graus, né, na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para oeste. Buenos Aires, na Argentina, né, moveu-se cerca de 2,5 metros para oeste, enquanto Santiago, no Chile, né, mais próximo ao local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para oeste-sudeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, né, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. Então, o texto da questão ele fala sobre um terremoto, né, aí de 8,8 graus na escala Richter, né? Já já a gente vai falar o que é essa escala, tá? Aí na questão pede o seguinte, né, no texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre, os abalos sísmicos, né? Esses eventos estão concentrados em... Aí tem as alternativas, certo? Antes da cada de... Estou vendo aqui que o professor Edinaldo está aqui presente, né? Professor, se quiser interferir, quiser contribuir aí, quiser fazer algum tipo de comentário, certo? Só ligar aí o áudio e pode fazer sem nenhum problema, tá bom? Então, antes da gente chegar aí na resposta, né, já a gente volta para a questão, vamos relembrar aqui alguns aspectos, né? Inclusive, a gente já falou sobre isso na questão passada, né? Sobre a Cordilheira dos Andes, né? Cordilheira dos Andes é aquela cordilheira, né? Essa cadeia de montanhas aqui que vocês estão vendo na imagem de baixo, né? Que é formada justamente pelo choque de placas, né? Que a gente viu na questão passada, certo? Pela placa de Nazca, que é uma placa oceânica, né? E pela placa sul-americana, né, que é uma placa continental. Esse choque de placas, vai dar origem a essa cordilheira aqui, onde eu estou passando aqui, ó, o mouse, né?
Cordilheira dos Andes. E se a gente for observar, é essa foto aqui de baixo, tá? Então, gente, esse choque vai formar a Cordilheira dos Andes, que a gente pode chamar também de dobramentos modernos. Por que dobramentos modernos? Porque eles estão acontecendo há pouco tempo. Pouco tempo que a gente diz no tempo geológico da Terra, né? E são 4,6 bilhões de anos que a gente tem no nosso planeta. Então, quando a gente fala em pouco tempo, do ponto de vista geológico, é diferente do ponto de vista humano, certo? Então, seguindo, né? Olha aqui esse processo de formação da Cordilheira dos Andes, como é que ele acontece, né? Nós temos aqui, ó, há 150 milhões de anos, né? A crosta oceânica aí entrando em contato com a crosta continental, né? Vocês vão perceber que a crosta oceânica ela é mais densa, então ela tende a descer, né? Há 60 milhões de anos, ó, eles se confrontaram aqui, ó, a gente está observando aqui esse choque, esse atrito, né? A crosta oceânica ela descendo, né? E a crosta continental ela vai, ó, subindo, ó. Tanto é que a gente já consegue ver as primeiras cadeias de montanhas se formando, né? E atualmente, né, esse processo ele é contínuo, certo? Ele está acontecendo diariamente, porque as placas continuam se movimentando. E aqui, ó, a gente tem esse processo acontecendo atualmente, né? A crosta oceânica continua descendo e a crosta continental ela continua subindo e as cadeias de montanhas se formando, certo? Obviamente que esse processo leva aí milhões, milhares de anos, certo? Não é algo que a gente consegue ver a olho nu, né? No nosso tempo, tá? Mas essas cadeias de montanhas elas continuam se formando, por isso que a gente chama de dobramentos modernos, tá? Aí vamos falar um pouquinho sobre os abalos sísmicos, né? Esses abalos sísmicos, né, que a gente pode chamar também de tremores, terremotos ou maremotos, quando eles acontecem no mar, né? Esses abalos sísmicos, eles são medidos a partir de uma escala, que a gente chama de escala Richter, né? Essa escala Richter, como vocês observam aqui, essa escala Richter, né, como vocês estão vendo aqui nessa figura à esquerda, né, ela vai de 1 a 9, né? Quanto mais próximo de 9, maior o prejuízo, né? Maior o impacto, né? Maior o desastre, certo? Maior a magnitude, certo? Então, geralmente, né, nós temos esses impactos acontecendo, né, nessas áreas de choque de placas. Geralmente, quando eles acontecem, nós temos aí uma magnitude maior, certo? Nessas áreas de choque de placas, tá? Mas não só essas áreas elas sentem não esses impactos, certo? As áreas do entorno elas sentem também, tá? Nosso país, por exemplo, né, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, né, mas nosso país, em alguns impactos ocorridos na Cordilheira dos Andes, a gente consegue sentir aqui no nosso país também, né, principalmente ali na região de São Paulo, na região sul-sudeste, tá? E centro-oeste também, certo? Então, por vezes, essa magnitude ela é tão alta que a gente consegue sentir os impactos aqui também no Brasil, tá? Então, esses abalos sísmicos, eles podem gerar impactos sociais e financeiros, vocês estão observando aqui na imagem da direita, né? Como desabamentos, como ferimentos, como mortes, né? Tem o caso do Haiti, por exemplo, que é um país extremamente pobre, é um país extremamente pequeno, né? Um terremoto desse devastou o Havaí por inteiro, né? Todo o país foi devastado pelo terremoto. Então, isso gera um prejuízo, né? Social, financeiro, e a gente não tem ainda tecnologia para prever esses terremotos, né? E aí eu trago o caso do Brasil, né? Além do que eu falei, porque era muito comum antigamente, né? Isso eu digo antigamente há uns 5 ou 10 anos atrás, que a gente dissesse que o Brasil não tinha terremoto, né? Ou não tinha abalo sísmico. Isso não é verdade, isso é mentira, certo? O Brasil tem sim abalo sísmico, só que nós estamos localizados na área central da placa. Isso quer dizer que a gente não sofre com abalo sísmico provocado por choque de placa aqui no nosso território, certo? Mas nós temos a incidência de abalos sísmicos registrados aqui em virtude das falhas que tem na nossa placa, certo? Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, onde eu estou, né, nós temos uma região que chama de Falha de Samambaia, né, e praticamente todos os dias tem terremoto lá. Né, tem terremoto, não, tem abalo sísmico, né, a gente chama de terremoto geralmente quando é
esses maiores, mas abalos sísmicos, né? É muito comum, tem praticamente todos os dias tem abalo sísmico. Na Paraíba tem, no Ceará tem, certo? Em Minas Gerais tem muito também, né? Só que nossos abalos, por eles serem originados a partir das falhas geológicas, né, de um movimento transformante, eles, em geral, eles têm magnitude pequena, né? Às vezes a magnitude é tão pequena que a gente nem sente, mas eles aconteceram, porque tem um instrumentozinho que faz essa medição, certo? Então, aqui no Brasil, nós temos tremores sim, mas tremores causados a partir das falhas, né, dentro de uma placa, certo? E por que eu chamo a atenção para esse caso do Brasil? Porque é interessante, gente, em termos de magnitude, certo? Que nós tenhamos terremotos, tremores, abalos sísmicos todos os dias, ou constantemente. Por quê? Porque o abalo sísmico, ele é a liberação de energia da Terra, certo? Sabe quando a gente está ficando chateado com uma pessoa, brigando com uma pessoa, se a gente diz para aquela pessoa, né, a gente briga no início, né, essa briga é menor. Agora, se a gente ficar guardando, quando a gente vem a extrapolar, certamente essa briga vai ser muito maior. O terremoto é do mesmo jeito. Se ele for liberando energia aos pouquinhos, né, diariamente, semanalmente, a tendência é que esses abalos sísmicos eles sejam em pequena escala, tá? Agora, se essa energia vai sendo conservada, vai sendo guardada ali por muito tempo, a tendência é que quando essa energia venha a ser liberada, esses tremores sejam de magnitude maior e aí os prejuízos muito maiores, tá bom? Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, certo? Então vamos para a questão, né? A questão diz assim, eu respondo já a Moisés, tá? Quer dizer, vou responder logo, né? Moisés diz assim, as ações antrópicas podem influenciar no movimento das placas? No movimento das placas podem, né? Algumas explosões de bombas, teste de bombas, né? Até mesmo na atividade mineradora, quando a gente tem a prática da explosão, né? Os explosivos para abrir uma mina, por exemplo, isso pode influenciar na crosta terrestre e gerar abalos sísmicos também, certo? Mas aí a magnitude a gente não tem noção de quanto isso influencia, né? Pode ser mais ou pode ser menos, certo? Depende muito da atividade. Mas vamos lá voltar para a questão, né? A questão diz assim, no texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em, letra A, áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras. B, faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos, provocando tsunamis. C, estreitas faixas de intensidade sísmica, no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. D, em escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo, com alterações bruscas de temperatura. E, áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas, em regiões conhecidas como pontos quentes. E aí? Acho que não, né? Então, correta a letra C, exatamente, certo? Sim, por que as outras estão erradas? Tem sim. Vocês vão me dizendo quando vocês precisarem disso nas questões, certo? Para que eu possa fazer isso em algumas e outras não, tá? Na letra A diz assim, sobre os eventos, né? Esses abalos sísmicos estão concentrados em áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras, né? Não necessariamente, certo? Essas áreas vulcânicas não necessariamente formam cordilheiras, tá? Você pode formar só um vulcão. Cordilheira é um conjunto de montanhas, né? Aquelas montanhas que são formadas a partir do choque de placas, tá? Então, letra A está errado por conta disso. Letra B, faixas costeiras. Faixa costeira é onde está o litoral, né? Onde o assoalho oceânico recebe sedimentos, provocando tsunamis. Não, a tsunami, gente, é um terremoto ocasionado no mar, né? Não tem nada a ver com sedimentos e não necessariamente precisa ser em faixa costeira, pode ser numa área continental também, como a gente tem o Himalaia, que a gente viu lá o exemplo, né? Na D, escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas a processos de intemperismo com alterações bruscas de temperatura.
Também não, porque intemperismo é um processo externo de desgaste da rocha, a gente vai falar sobre isso hoje, certo? Então não tem nada a ver com abalo sísmico. E letra E, áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas, em regiões conhecidas como pontos quentes, também não, né? Até porque a gente sabe que no centro das placas tectônicas, geralmente a influência desses tremores é bem pequena, tá? E eles podem ocorrer em áreas de bacias sedimentares ou em áreas de escudo cristalino, não tem essa definição não, tá? Certo, Mila? Nas próximas vocês vão falando sobre isso também, tá? Vocês vão falando as que vocês querem também saber por que não está certo, tá bom? Então, a resposta é certa para a questão 3, letra C. Questão 4, né? Vocês vão perceber que aqui o Enem gosta bastante dessas questões, desses assuntos, né? Então, vocês prestem bastante atenção nisso. Questão 4 do Enem 2012, né? De repente, diz assim, de repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico, né? Aí diz, o fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de... Esse fenômeno, esses terremotos, eles afetam as populações que estão em espaços próximos a que áreas? Áreas de alívio da tensão geológica, áreas de desgaste da erosão superficial, áreas de atuação do intemperismo químico, áreas de formação de aquíferos profundos ou áreas de acúmulo de depósitos sedimentares. Vamos seguir, né? Vamos lembrar, gente, eu coloquei essas imagenzinhas aqui, né? Aqui é a escala Richter, como a gente falou. Vamos lembrar que os abalos sísmicos, eles são oriundos justamente desse alívio da tensão geológica da Terra. Aquela tensão que eu falei para vocês, que eu até citei, as brigas, né? Se a gente vai deixando, né, a insatisfação, a gente vai ficando chateado com um colega, quando a gente vem a brigar, esse momento ele vai ser mais crítico, digamos assim, né? Essa briga vai ser maior. Quando a gente já fala no início, né, que está insatisfeito, que está chateado e tal, essa briga tende a ser menor, né? Com o abalo sísmico é do mesmo jeito, né? Se a gente tem uma concentração de energia no interior da Terra, e essa concentração ela vai sendo dissipada ao longo dos dias, ao longo das semanas, isso vai fazer com que a gente não tenha grandes prejuízos, né? Um terremoto aqui, nessa escala aqui, ó, de 1 até 3, mais ou menos, é praticamente imperceptível em algumas áreas, tá? Onde eu estou passando aqui o mouse, certo? Já um terremoto aqui, ó, de 6 até 9, né, até 8, até 9, 8 e pouco, né? Já seria um terremoto muito mais sentido, né, pelas pessoas. Então, eu coloquei essa imagem aqui porque no Japão, né, e em alguns países que estão ali próximos, onde se tem uma atividade sísmica muito frequente, né, as crianças elas já são ensinadas na escola como se prevenir, como se comportar em caso de acontecer algum tipo de terremoto. Então, elas já aprendem desde criancinhas, né, a se proteger, né? Vocês veem aqui uma menininha debaixo da carteira. Por quê? Qual é a tendência quando a gente sente algo assim? É sair correndo. Só que sair correndo pode ser com uma parede cair em cima de você. Então, não é seguro, né? O ideal é que você se esconda embaixo aqui de uma superfície, né? Que pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, certo? É o ideal. Então, as crianças no Japão, elas já são ensinadas desde pequenininha a lidar com isso, certo? No Japão também, como eles têm terremotos quase que diários, né? Eles já desenvolvem tecnologias para construir prédios que suportam esses terremotos. Então, são prédios construídos com uma certa inclinação, um material que o prédio balança, mas ele não cai, né? Ele não quebra, certo? Então, isso aqui já é desenvolvimento de tecnologia, uma adaptação humana a esses terremotos, certo?
Mila perguntou entre terremoto para tremor. Geralmente tremor, Mila, é um abalo sísmico de menor magnitude. Terremotos são abalos sísmicos com maior magnitude, certo? Tem como transformar essa energia liberada pela Terra em energia elétrica? Eu desconheço algum tipo de estudo nesse sentido, mas obviamente seria algo interessante, mas até o momento a gente não tem, não que eu conheça, né? Algo nesse sentido, certo? De transformar essa energia do interior da Terra em energia elétrica, tá? E aí, voltando para a questão, gente, e aí, qual seria a resposta agora? No início do texto está falando aqui, né, sobre o terremoto, né? Falando sobre um tremor, um abalo sísmico lá, né? Que a população sente, que as coisas começam a vibrar, né? Os lustres eles balançam, os objetos começam a cair, né? E as pessoas começam a ficar com medo, né? Aí diz, o fenômeno físico descrito no texto, que no caso é o abalo sísmico, afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de alívio da tensão geológica, certo? Letra A, como o Igor colocou aí, certo? Então, essas áreas são áreas de alívio dessa tensão. É quando a Terra alivia essa tensão geológica, ela libera essa energia que ocorrem os abalos sísmicos, certo? Por que não a B, desgaste da erosão superficial? Porque a erosão é um processo superficial, é um processo externo. O terremoto, o tremor, o abalo sísmico, ele é um processo interno, certo? E por que não a D, formação de aquíferos profundos? Porque a formação dos aquíferos é outro processo, né? Não tem nada, não está relacionado necessariamente a esses tremores, a abalos sísmicos, certo? Tranquilo aí, turma? Então, a resposta certa, a letra A, certo? Alívio da tensão geológica. Vamos para a questão seguinte, né? Essa questão é basicamente para dizer o que é um abalo sísmico, né? Vocês veem que tem várias questões falando sobre isso, é justamente porque o Enem, ele pede bastante isso aqui. Então, não saiam daqui com nenhum tipo de dúvida. Perguntem o que tiver para perguntar aí. Se eu não, porventura, não souber responder algum, eu vou pesquisar e respondo depois, certo? Então, a questão 5 diz assim: as diferentes formas de relevo que a crosta terrestre apresenta são provocadas por agentes endógenos e exógenos. Esses endógenos, gente, é a mesma coisa que agente interno. Quais são os agentes internos? O tectonismo e o vulcanismo, certo? Os abalos sísmicos, né? E os exógenos são o que a gente vai estudar ainda, que é intemperismo e erosão, tá? Aí pede, assinale a alternativa que corresponde ao conceito dos abalos sísmicos. E aí? Qual é a alternativa que corresponde ao conceito de abalos sísmicos? Né? A resposta certa aqui é a letra D, certo? Diz assim, os movimentos naturais da crosta terrestre que fazem oscilar com maior ou menor intensidade uma determinada área geográfica. Por que não é a A? Né? Porque a A diz assim, os movimentos tectônicos provocados geralmente por forças lentas e de ação prolongada. Não, os abalos sísmicos, eles são provocados de forma bem rápida, né? Não dura aí muito tempo, né? São questões de segundos, de minutos, né? E nem essa ação ela é prolongada, é algo bem rápido, né? Aí diz, modificando a superfície terrestre de forma horizontal ou vertical, certo? Então, não é um movimento de forças lentas, né? Ou de ação prolongada, é um movimento rápido, né? Que ocorre em poucos minutos ou poucos segundos, tá? E posteriormente cessa até ter uma nova liberação de energia, certo? Então, questão certa, letra D. Vamos para a questão seguinte. Essa questão aqui é muito linda, né? Esse aqui foi o primeiro Enem que eu fiz na minha vida, 2010, né? Na verdade, eu fiz quantos? 6 ou 7, né? Eu fiz até 2016, todos os anos eu fiz Enem, né? Para testar meus conhecimentos. Né? Mas esse Enem 2010 foi o primeiro, né? Essa questão caiu na primeira prova que eu fiz do Enem, tá? A questão 6, como eu falei do Enem 2010, né? Diz assim, o esquema, vocês estão observando aí na figura, né? Mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico.
estão observando, né? Primeira coisa que eu quero que vocês destaquem aí, anotem num papelzinho, alguma coisa aqui, alguma coisa aí que vocês possam anotar, é que esse perfil aqui, essa imagem, ela está disposta em camadas. Vocês estão observando isso, né? Tem aqui uma primeira camada, tem aqui uma segunda camada, uma terceira e uma quarta camada, né? Então, fiquem bastante atentos para isso, quando vier uma imagem disposta em camadas, certo? Aí diz, as rochas em que se encontram esses fósseis são magmáticas, sedimentares ou metamórficas. E aí? Antes da gente falar sobre qual questão, né? A gente vai fazer uma revisão sobre cada um desses tipos de rocha, certo? Antes da gente voltar aqui eu volto novamente para as alternativas, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de rocha, né? As rochas ígneas ou magmáticas são sinônimos, vocês podem se deparar com esses dois termos nas questões, certo? São aquelas rochas que foram formadas pela solidificação do magma e da lava, certo? Então, aquele magma expelido lá pelo vulcão, aquele magma que está presente no manto, né? Quando ele chega mais próximo à superfície, né? Ele, com o tempo, né? Ele passa por um processo de solidificação, certo? De resfriamento, porque é muito quente, tá? E aí, esse processo de solidificação, de resfriamento, vai dar origem a um tipo de rocha que a gente chama de rocha ígnea ou magmática, certo? Aí eu trago para vocês a diferença entre magma e lava, né? Magma é quando ele está no interior da Terra, certo? Lá no manto. Lava é quando ele está na superfície, certo? Lá, já na crosta. Quando houve o derramamento lá do magma, ele vira lava, né? A gente chama de lava. Então é só uma diferençazinha, certo? Essas rochas ígneas ou magmáticas, elas são divididas em três, certo? O primeiro tipo, né, é a intrusiva ou plutônica, são sinônimos, que é essa rocha aqui que vocês estão vendo na esquerda, certo? Estou passando aí o cursor para vocês observarem, certo? Essa rocha aqui é o granito. Sabe aquele granito que a gente utiliza para fazer calçamento de rua, né? Pronto, é isso aqui, certo? É o que a gente chama de rocha intrusiva ou plutônica. Isso quer dizer que esse magma ele foi solidificado no interior da crosta, certo? Ele não chegou aí para a superfície, né? Mas ele está ali no interior da crosta, certo? Nós temos também, que é uma rocha intrusiva também, certo? É a hipoabissal ou hipoabissais, né? Que é essa aqui, ó. A última aqui na direita, certo? Essa rocha aqui, ela também é intrusiva, mas por que a gente chama de abissais? Porque hipoabissais, quer dizer, porque ela está mais próxima da crosta, né? Enquanto o granito ele está mais no interior da crosta, o diabásio, né? Ele está mais próximo da crosta, né? Ele está no interior da crosta, só que numa área mais próxima da superfície, certo? E também temos as rochas extrusivas, né? Que o melhor exemplo é o basalto, certo? O basalto, ó, é esse tipo de rocha aqui que vocês estão observando, certo? Como é que a gente sabe a olho nu, né, vivenciando isso, observando isso na prática, se uma rocha, ela sendo magmática, ela é intrusiva ou extrusiva? É porque na intrusiva, né, a gente consegue ver os minerais, esses pontinhos pretos e alguns cristalzinhos, a gente consegue visualizar na rocha, certo? Já aqui, no basalto, a gente não consegue visualizar esses minerais, tá? Então, esse é o tipo de rocha magmática, tá? É o tipo que a gente chama de extrusiva, são aquelas que se originam a partir da solidificação, do resfriamento do magma que chegou na superfície, ou seja, a gente tem um derramamento vulcânico, por exemplo, né? E aquela lava que foi derramada, ela vai, com o tempo, vai se consolidar, né? Vai se solidificar, se resfriar e dar origem a esse tipo de rocha, tá? Essas rochas magmáticas, a gente já falou sobre isso, né? Elas originam solos férteis, porque quando elas são trazidas para a superfície,
né? Elas vêm, o magma, né, quando ele chega à superfície, ele traz lá do interior da Terra vários minerais. Então, consequentemente, o solo originado dessa rocha aqui, ele vai ser bastante fértil, né? Um exemplo disso que a gente tem aqui no Brasil, né, lá na região sudeste, ali, sudeste sul, né, interior de São Paulo, no Paraná também, né, a gente tem o solo que a gente chama de terra roxa, né? Esse solo é extremamente fértil, tá? Ele tem muitos minerais, ele é muito utilizado para o cultivo do café naquela região, tá? E o nome é terra roxa, mas na verdade o solo ele é vermelho, certo? Ele é avermelhado, tá? Por que chama de terra roxa? Porque quando os italianos chegaram aqui, né, para o cultivo do café, eles chamavam de terra russa, né? Que lá na linguagem deles é vermelho. Aqui, quando aportuguesou para o português brasileiro, ficou terra roxa, mas na verdade é vermelho, certo? Deixa eu tirar essa dúvida de Eduardo. Professor, então, nesse caso, as intrusivas são encontradas no interior do vulcão. Pode ser no interior do vulcão ou pode ser na área circundante a esse vulcão, né? Aquele magma que ele não chegou aí para a superfície, mas ele ficou ali no interior da Terra, certo? No interior da crosta, certo? Ele não chegou à superfície, né? Ele não foi expelido, mas ele ficou ali naquela região onde está próxima das áreas vulcânicas, né? Não necessariamente do vulcão, né? Porque a gente tem derramamento de magma, né? De lava, no caso, em áreas que também não tem a presença de vulcões, certo? Mas a presença de vulcões é bastante característico para a incidência dessas rochas, tá? Eu acredito que tenha tirado a dúvida, senão você pergunta novamente, certo? Então, esse é o primeiro tipo de rocha, certo? Já o segundo tipo, tá? São as rochas sedimentares, tá? O próprio nome aqui, gente, já dá uma dica. Sedimentar vem de sedimento. O que é sedimento? Sedimento são partículas de outras rochas, partículas de rocha. É como se a gente pegasse uma rocha e quebrasse ela de alguma forma e transformasse ela em pequenas partículas, certo? Essas pequenas partículas vão ser transportadas para uma outra área, vão se consolidar e vão dar origem a um novo tipo de rocha, certo? Por isso que a gente chama de sedimentares. Então, elas são formadas a partir do desgaste e dos sedimentos, né, fragmentos de outras rochas. Então, uma rocha, por exemplo, vulcânica, né, que passou por vários processos ali de desgaste e liberou sedimentos, né, liberou pequenas partículas, que é tipo como se fosse um grãozinho de areia, né? Essas pequenas partículas elas vão ser transportadas para outras áreas e vão dar origem a outros tipos de rocha, né, que a gente chama de rocha sedimentar, tá? Então, ao longo do tempo, os sedimentos são agregados, solidificados ou litificados, tá? Esse processo é como se fosse um processo de cimentação. Sabe aquele cimento que a gente utiliza na construção para subir uma parede, por exemplo, de tijolos? É para juntar ali um tijolo no outro, pronto. É esse mesmo processo, tá? Originando, né, esse processo de solidificação, de agregação e de litificação, vai originar uma nova rocha, tá? E nessas rochas, né, nós podemos ter a presença de fósseis, de petróleo, de carvão e de gás mineral, tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Essa rocha aqui à esquerda, né, é uma rocha que a gente chama de arenito, né? Aqui na imagem não dá para ver, mas pessoalmente, né, se a gente fosse olhar isso manualmente, a gente consegue ver esses sedimentos bem claramente, né? Esses pedacinhos, e até quando a gente pega nela, ela vai se esfarelando, tá? Já essa aqui é o que a gente chama de calcário, certo? É outro tipo de rocha sedimentar, né? Proveniente aí desse processo, tá? E esse processo de formação das rochas, como é que ele vai originar, como é que ele vai comportar esses fósseis, né? Deixa eu mostrar aqui outra imagem. Da seguinte maneira, ó. Observe esse esquema. Nós temos aí um animal pré-histórico, né? Que estavam vivendo aí, né? Chegou um determinado momento, né? Que é o ciclo da vida, ele morreu, tá? Então, ao morrer, ele ficou ali, ó, o corpo dele aqui na segunda imagem, né? E esse corpo aqui, antes dele se degradar por completo,
né, ele ser decomposto por completo, inclusive os ossos, né, ele foi sendo sobreposto, né, por várias camadas de sedimentos, né, que a gente observa aqui, ó. Nós temos já uma camada pequena aqui, bem curtinha, nós temos a segunda camada aqui, ó, que já vai cobrir esse fóssil, né, vai dar origem ao fóssil. Aqui nós já temos uma terceira camada, e aqui a formação de uma quarta camada, camadas de sedimentos, né, de areia, de rocha sedimentar, né. E aí, num determinado dia, um pesquisador vai lá fazer uma escavação e se depara com um fóssil, né. Esses fósseis, gente, tanto de animais como de plantas, é justamente a decomposição desses fósseis que dá origem aos combustíveis fósseis, como a gente conhece, né? Que é o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, né? Esses combustíveis nada mais são do que originados a partir da decomposição desses seres pré-históricos, tanto animais como plantas também, né? E quando a gente vai encontrar petróleo, é basicamente fazer aqui, ó, onde eu estou passando a setinha, né? Vou utilizar essa imagem aqui. Você faz uma escavação, né? Joga água aqui, né? E faz outro buraquinho aqui do outro lado, né? Quando você vai jogar água aqui, você vai empurrar o petróleo, se tiver, obviamente, né? Para que ele saia aqui desse outro lado. E aí a gente descobre que tem petróleo naquela região e começa a explorar, né? E aí, como o professor citou aqui, o professor Edinaldo, né, muito bem citou o Vale dos Dinossauros em Sousa, né? É um exemplo bastante interessante disso, né? E aí eu pergunto, em Sousa tem petróleo? E aí, em Sousa tem petróleo ou não tem? Aí, Mila já disse que vai procurar, né? Na verdade, assim, eu nem sabia de fato se tinha, mas por coincidência, eu encontrei com um técnico na área de geologia lá da UFRN, né? Quando eu estava voltando para Natal, e ele estava me dizendo que eles estavam fazendo umas pesquisas lá, mas que ele já tinha feito algumas pesquisas nesse sentido, né, para saber se tem petróleo. E tem, mas em quantidades que não são viáveis você explorar economicamente, certo? Porque você tem que desenvolver toda uma tecnologia, ou seja, tem um custo bastante alto para você explorar o petróleo, né, para você retirar o petróleo e explorar ele economicamente. Então, nós temos sim a presença, mas é numa quantidade muito pequena e que não é viável você explorar economicamente, né? Mila falou aqui que em Mossoró tem, de fato tem, né? Mas a produção em Mossoró ela tá diminuindo bastante, né? Geralmente essa produção de petróleo no Brasil ela está sendo destinada mais para as regiões litorâneas, né? Mas lá em Mossoró também tem, certo? Entenderam isso aqui? Vamos para a questão agora, né? Sim, peraí, ainda falta outro tipo de rocha, né? As rochas metamórficas, né? O próprio nome já diz, né? Metamórfica, que é atrelada à mudança, né? A metamorfose, tá? Esse tipo de rocha, gente, ele é formado a partir da transformação de outras rochas, quando essas outras rochas são submetidas a temperaturas e pressões diferentes da sua gênese. Ou seja, um granito, que é uma rocha magmática, quando ele é submetido a pressões e temperaturas diferentes daquelas que ele se formou, né, ele pode se transformar, né, num gneiss, né? O gneiss já é uma rocha metamórfica, tá? O arenito, que é uma rocha sedimentar, né, quando ela sofre influência de pressão e temperatura, né, altas pressões e altas temperaturas, se transforma em quartzito, né, que é uma rocha metamórfica. E o calcário, né, que também é uma rocha sedimentar, quando sofre pressão, vai dar origem ao mármore, certo? Tibério está dizendo aqui que a produção é viável, né? Eu não sei, mas foi o que o técnico em geologia me disse lá, que a produção não era viável. Não sei para quem, né? Depende muito de quem vai explorar. Exatamente. É porque tem se investido muito, Tibério, nessa exploração em alto mar, né? Então, Oi. a exploração... Posso fazer um comentário breve? Pode e deve. Olha, essa coisa do petróleo aqui na bacia em Sousa, ela já é de algum tempo, eu acompanhei tudo isso, inclusive participei dos processos, dos estudos e também do processo de licitação que foi feito.
teve dois processos de licitações, onde diversas empresas compraram os lotes, compraram as áreas, começaram a fazer exploração, grandes empresas começaram o trabalho, mas aí foi quando começou a surgir exatamente os resultados da questão do pré-sal, que depois aí daqui começou por causa do custo-benefício, a relação custo-benefício, começou a perder importância por causa da facilidade com o petróleo descoberto com o pré-sal. Aí a coisa parou, mas tem um estudo assim profundo das coisas aqui, passaram meses fazendo esse trabalho aqui, nós estivemos acompanhando tudo isso, e é uma situação interessante. Quando puder, inclusive, nós podemos fazer visita de campo e visitar a área, por exemplo, onde a gente coletou o material lá, o óleo mesmo, para exame, para análise. Beleza? Beleza, Tibério. Obrigado pela complementação. Acho que é interessante a gente levar eles, inclusive, para verem isso aí, né, em loco. É uma boa ideia mesmo. Obrigado aí pela complementação. Entenderam aqui as rochas metamórficas, né? Elas sofrem esse processo de metamorfismo e se transformam em outras rochas, tá? Tudo isso, gente, tá dentro de um ciclo que a gente chama de ciclo das rochas, tá? Então, aqui, ó, nós temos o magma, né? A lava, ela vai ser expelida, né? Com o tempo, né? Com o processo de solidificação, né? Ela vai dar origem a uma rocha magmática que vai sofrer processos erosivos, né? De desgaste, vai se transformar em sedimentos, né? Esses sedimentos vão ser transportados, né? Vão dar origem a uma rocha sedimentar, né? Uma nova rocha. Essas rochas sedimentares, elas vão sofrer influência, né, em algum momento desse tempo histórico, né, tempo geológico, de temperatura e pressão, né, vão se transformar em rochas metamórficas, né, que depois podem sofrer fusão e voltar aí por influência do magma, né. E, obviamente, que uma rocha magmática, ela pode sofrer temperatura e pressão e se transformar numa rocha metamórfica, assim como uma rocha metamórfica pode sofrer um processo de desgaste e se transformar em sedimentos, que vão dar origem a uma rocha sedimentar. Então, por isso que a gente chama de ciclo das rochas, certo? Beleza, todo mundo? Vamos para a questão agora, então. Então, as rochas em que se encontram esses fósseis, né, esses fósseis aí, como a gente viu naquela figura, né, elas são quais? Se vocês observarem aí, dentre essas 5 alternativas, já dá para a gente eliminar aí pelo menos 3. E aí, será que está certo a letra B? Correto, né? Letra B, certo? Aqui, gente, basicamente a gente já dá para eliminar 3, né? Magmáticas e metamórficas não são. Então a gente ficaria entre a B e a D, né? A B diz sedimentos, né? Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados, como a gente viu lá naquele processo, e litificados com o restante dos sedimentos, certo? Então, alternativa correta. E a D, por que está errada a D? A D diz assim, sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Não dá para a gente tirar a conclusão de que representa um evento de erosão ali naquela área, né? E nem necessariamente isso tá relacionado ao encontro de fósseis, certo? Então, letra B, né? Para a questão 7. A questão 7, ela é muito, assim, uma questão perfeita, porque ela, além de trabalhar um conteúdo, ela também trabalha conhecimento de mundo, né? Essa questão, gente, é uma questão da FUVEST de 2006, mas caiu uma questão idêntica a essa no Enem 2015, certo? Eu não coloquei aqui porque essa questão eu posso explorar melhor do que aquela do Enem, tá? Mas a questão diz basicamente o seguinte: o intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos que modificam as rochas, fragmentando-as, né, intemperismo físico, ou alterando-as, no intemperismo químico, tá? Aí diz, o predomínio de um tipo em relação ao outro, nas diversas regiões da Terra, vai depender das temperaturas combinadas ao volume das precipitações e do estado físico da água. Beleza. Então, o intemperismo é um processo de desgaste da rocha, né? Esse intemperismo ele vai causar modificação nas rochas, seja modificação com relação à fragmentação da rocha, ou seja modificações
com relação à alteração na composição química da rocha, tá? Beleza? Vamos seguir, né? Aí diz, observando o mapa, né, é correto afirmar que nas regiões A, B e C há predomínio, respectivamente, do intemperismo físico-químico, em qual dessas regiões, certo? Antes da gente responder, né, eu vou passar aqui, vamos revisar para a gente entender o que é o intemperismo, tá? Mas vejam que é uma questão que ela vai exigir conhecimento de mundo. Por quê? Porque tu precisa saber onde é que está o ponto A, quais são as condições climáticas, né, daquela região. Tu precisa saber onde é que está localizado o ponto B, né, e as condições climáticas dali, do ponto C, respectivamente, certo? Porque essas condições é que vão dizer qual tipo de intemperismo está agindo ali, certo? Então, antes da gente falar, né, novamente sobre a questão, vamos ver aqui os tipos de intemperismo, né? Então, conceitualmente, o intemperismo ele pode ser influenciado, né, ele é um processo de desgaste, que pode ser influenciado por vários fatores, como, por exemplo, o clima, o relevo, a litologia. Litologia é referente à composição da rocha, certo? A estrutura ou a textura da rocha, né? Bem como também pelo tempo e pela atividade humana, certo? Então, esse intemperismo é um processo de desgaste. E aí a gente divide, né, alguns autores, eles dividem apenas em intemperismo físico e intemperismo químico. Outros autores dividem em intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico, tá? Obviamente que nós vamos ver os três, né? Vai que cai um dos três aí, vocês estão sabendo, tá? Então, o primeiro intemperismo que a gente vai estudar é o intemperismo físico. Também pode ser chamado de intemperismo mecânico, certo? Se vocês verem verem mecânico, é a mesma coisa de físico, tá? Esse intemperismo físico, ele consiste na influência da temperatura, né, e também do congelamento. Ele se dá em dois momentos, né, dois principais momentos, que a gente vai chamar de termoclastia ou crioclastia, certo? Vamos observar esse processo aqui. Esse intemperismo físico geralmente ocorre em áreas de climas quentes, né, de climas semiáridos, a exemplo de Sousa, ou de toda essa região, né, semiárida, tá? Em que a gente tem aí o que a gente chama de um fenômeno chamado termoclastia, certo? A gente vai precisar um pouquinho dos conceitos de física. Não sei se Júnior está presente aqui na aula. Deixa eu ver. Acho que não. A gente vai precisar um pouquinho dos conhecimentos de física, né? Para entender isso aqui, certo? Quem quiser fazer geografia pensando que vai se livrar de física, de química, de biologia, é um ledo engano, né? E de matemática também, é um ledo engano que a gente estuda tudo isso, tá? Mas, vamos lá, né? Voltando para cá. Nós temos aqui uma rocha, né? Eu estou passando o mouse aqui em cima, né? Essa rocha, ela está exposta, né, numa área seca e quente, né? Ela está exposta diariamente a altas temperaturas, né? E a gente sabe, né, que é um princípio aí da química e da física, que os corpos, né, quando eles são expostos a altas temperaturas, eles tendem a se dilatar, né? Ou seja, eles tendem a se avantajar, a crescer um pouco de tamanho, né? Eles sofrem um processo de dilatação, certo? Só que nas regiões secas, né, regiões áridas e semiáridas, a gente tem um dia muito quente, né? E a noite geralmente é fria, né? Eu lembro que em Sousa eu já fiquei acordado para observar isso aí. Em Sousa é muito quente durante o dia e vai esfriar mais ou menos 2, 3, 4 horas da manhã, a gente está tendo uma temperatura um pouco mais fria, né? Então imagine aí durante milhares e milhões de anos essa rocha sofrendo esse processo de dilatação, né? Porque esquenta, e quando esfria ela sofre um processo de contração, né? Ou seja, dilatação e contração durante aí milhões de anos, né? Esse processo vai ocasionar a quebra da rocha, certo? Como vocês estão observando aqui, ó. Então, esse processo de dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, acontecendo diariamente durante milhares e milhões de anos, vai acabar causando a quebra da rocha, como a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Certo? É muito comum encontrar essa imagem no sertão brasileiro, certo? É muito comum, tá? Encontrar esses blocos de rochas quebrados aqui em virtude desse processo, tá? Outro processo
que ocorre em virtude do intemperismo físico, né, é o que a gente chama de crioclastia. O que é crioclastia? Né? Imagine aqui essa rocha, né, nós temos uma rocha que ela tem algumas pequenas rachaduras, certo? Algumas pequenas aberturas, algumas pequenas fendas, né? E aí vocês imagine que essa água, né, choveu aqui nessa região, né, e essa água ela penetrou e ficou concentrada nessas fendas da rocha, né? Só que esse processo, a crioclastia, ela geralmente ocorre em áreas onde o clima, né, ele é bastante frio, né? Onde a gente tem processo de congelamento, né, dessa água. Então, a partir do momento que essa água penetrou, né, na rocha e ela sofreu um congelamento, o que é que acontece com a água quando ela congela? A água ela tem uma propriedade diferente dos demais corpos, né? Quando você esfria a água, congela a água, ela tende ao quê? A dilatar, né? Ela não contrai, ela dilata, certo? E aí, não sei se vocês já fizeram isso em casa, já tiveram essa experiência em casa, às vezes a gente guarda um refrigerante lá no congelador, esquece ele ali, quando vai ver ele já tem, quebrou ali a garrafa, a latinha, né? Porque a água que tinha ali, né, ela dilatou, né? E aí ela acaba quebrando o recipiente, né? Quem não passou por isso ainda pode fazer o teste em casa, só não faça com recipiente de vidro, né? Porque aí se quebrar o vidro dentro do congelador é mais complicado, tá? Mas então, vindo aqui para a figura 2, né? Essa água ela foi congelada, e aí o que é que acontece? Esse congelamento ele vai fazer com que a água ela se expanda dentro da rocha. Essa expansão da água dentro da rocha vai provocar a quebra da rocha, certo? Então, é esse processo aqui, ó. Olha a rocha sendo quebrada, né? A partir desse processo de congela e descongela, congela e descongela, né? A partir do momento que a água ela ganha maior volume, né? Ela dilata, né? No congelamento, isso vai provocar a quebra da rocha, e aí a gente tem essa situação aqui, certo? Beleza até aí? Então, gente, o intemperismo físico, ele basicamente causa o quê? A quebra, né? A quebra da rocha, certo? Ele basicamente é um fator que vai quebrar a rocha, certo? Vai desgastar a rocha nesse sentido da quebra, beleza? Vamos seguir. Já o intemperismo químico, né? Coloquem aí, anotem no papel, né? O intemperismo químico, ele está relacionado à água, certo? Necessariamente relacionado à água. Por quê? Porque é a partir da ação da água que vai haver uma modificação na composição da rocha. Então, observe que aqui já não é mais quebra da rocha, é alteração na composição da rocha. Por quê? Porque quando a água entra em contato com a rocha, ou com alguns componentes da rocha, isso vai gerar uma reação química, né? Geralmente essa relação é de dissolução. É como a gente faz quando a gente vai tomar café, por exemplo, ou suco, e coloca açúcar, né? Aquele açúcar ele vai se dissolver, né? Dentro da água, né? Dentro do suco, do café. Então, é esse processo de dissolução, tá? Mesma coisa se a gente pegar um copo d'água e colocar uma pedra de sal lá dentro, ela vai se dissolver, certo? Então, essa ação da água, ela vai acabar modificando a composição da rocha, ou seja, ela não vai causar quebra da rocha, ela vai mudar a composição da rocha, composição química da rocha, né? Vamos observar essas imagens aqui, que a gente consegue ver isso bem claramente, né? Observem aqui esse corpo rochoso, né? Já de início dá para vocês observarem que aqui a gente tem uma composição da rocha que é diferente, né? A gente tem uma rocha mais resistente nesses blocos aqui, um marrom mais escuro, e nós temos uma rocha menos resistente, né? Nesse marrom mais claro, certo? A gente está com o nome aqui de regolito, tá? Então, a ação da chuva, né, com o ácido carbônico, acaba dissolvendo a rocha. O que é que acontece? Quando a chuva vem de encontro com a rocha, né, vai gerar uma solução, uma reação química, né, que vai acabar dissolvendo parte dessa rocha, né? E aí a gente tem a formação dessas estruturas aqui, né? A gente chega num canto e olha assim essa estrutura aqui, né? Os blocos um em cima do outro, a gente começa a pensar, quem foi que colocou esses blocos aí, né? Estão organizados assim, um em cima do outro. Mas na verdade não foi ninguém que colocou, isso é um processo natural, né?
Aqui, gente, é um exemplo, vou dizer nosso, né? Porque é um exemplo da Paraíba, né? Essa formação aqui, certo? Fica lá no Lajeado do Pai Mateus, que fica na cidade de Cabaceiras, né, na Paraíba, relativamente próximo a Campina Grande, certo? É o mesmo processo, tá? Só que aqui vou lembrar o seguinte, essa região de Cabaceiras é a região que menos chove no Brasil, certo? É uma região com menor índice pluviométrico do Brasil. Vocês vão perguntar aí como é que a água atuou nesse ambiente se essa região praticamente não chove, né? É porque dentro dos 4,6 bilhões de anos da Terra, um dia, né, choveu, deve ter chovido bastante aqui nessa área. Então, foi tempo suficiente para que esse processo ele ocorra, né? Até porque esse processo, como eu já falei para vocês, né, e eu gosto muito de reiterar isso, ele não ocorre do dia para a noite, né? Ele leva aí milhares, milhões de anos para poder acontecer, certo? Então, esse processo ocorreu aí, né, no Cariri paraibano, né? E não sei se vocês conseguem observar aqui, né, na base, essa parte verde aqui, gente, é água, porque aqui passa meio que um riacho, né? Não sei se é um rio ou se é um riacho, mas, enfim, quando chove, essa área aqui vira como se fosse um lago, né? Eu já tive a oportunidade de ir nesse local 2 vezes, né? Mas sempre quando eu fui, não tinha água, então o solo aqui parece areia de praia, certo? Aquele sedimento arenoso, certo? Parece muito com areia de praia, tá? Então, essa formação aqui, lá na Paraíba, né, lá no Lajeado, a gente chama de saca de lã. Por quê? Porque esses blocos, eles ficaram dispostos, né, assim, um em cima do outro, bonitinho aí, numa forma semelhante às sacas de lã, né, que era uma atividade econômica bastante intensa na região de Campina Grande, né, que fica próxima daquela, lá de Cabaceiras, né. Então, foi dado o nome a essa formação de sacas de lã pela aparência, né, bastante semelhante, tá. Maiane lembrou da aula de George, né, George era de física, né, lembro dele. Mila perguntando, locais que ficam sobre a linha do Equador, com climas equatoriais, sofrem mais intemperismos químicos? E aí, será? Como a Amazônia, por exemplo, falamos já sobre isso. As queimadas podem gerar intemperismo químico também? Não. As queimadas, elas podem gerar alguns problemas relacionados ao solo, mas intemperismo químico não necessariamente tem uma relação com isso, certo? Quer saber se esse processo é parecido com o que acontece quando há seca, que fica aquele aspecto quebradiço. Qual processo especificamente? Mas o processo de intemperismo como um todo, sim, né, que fica meio quebradiço a rocha, é justamente esse processo de intemperismo atuando, certo? Então, intemperismo químico, gente, é basicamente isso, certo? E aqui eu trouxe um exemplo, né, que são as cavernas, tá? As cavernas, elas são formadas basicamente por esse processo de intemperismo químico, né? Se vocês observarem aqui, ó, na figura da esquerda, né, essas linhas pretas que vocês estão vendo aqui, é onde a água está infiltrando, certo? Então, nós temos uma formação rochosa, né, aqui de calcário, tá? Essa água, ela está infiltrando e ela vai decompondo, né, a rocha em algumas partes, né? Essa decomposição vai formar essa estrutura aqui, ó, esse meio que um buraco aqui no meio da rocha, né, que vai dar origem a essas cavernas, ó, como a gente tem aqui na direita de vocês, certo? É por esse processo de dissolução das rochas, tá? E aí vai formar essas estruturas que a gente vê aqui no teto. O que é essa estrutura? É basicamente tipo uma goteira que ficou pingando aqui, né, composta de água e de sais, e que com o tempo ela formou essa estrutura, certo? Essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de estalactite, certo? Quando elas estão no teto, é estalactite. Quando elas estão na base, não sei se aqui na foto da direita tem, na base aqui a gente chama de estalagmite, certo? E quando elas se juntam uma com a outra, como aqui no esquema 1, né, a gente chama de coluna, tá? É um exemplo, né, de formação aí oriunda desse intemperismo químico, tá? Já o intemperismo biológico, né, é o intemperismo formado pela ação das plantas, né, dos animais e do homem.
esse processo, né, esse intemperismo biológico, ele também gera a quebra da rocha. Por isso que alguns autores colocam o intemperismo biológico como um intemperismo físico ou mecânico, né? Mas outros separam, tá? Então é a ação das plantas, né? Às vezes a gente se depara com isso, ó, uma planta nascendo no meio de uma rocha, e à medida que essa planta vai crescendo, né, que as raízes vão se expandindo, isso vai gerando a quebra da rocha, como a gente vê aqui, ó, ou aqui, certo? Esse intemperismo também pode ser formado, por exemplo, um formigueiro, né? Um formigueiro que se instalou ali no meio de uma rocha, e que com vários anos aí eles vão acabar gerando um processo de degradação, de quebra dessa rocha. Beleza? Seguindo, né? Então, voltando para a questão, né? Antes de vocês lerem esse texto que está aí, vamos relembrar aqui os ambientes, né? O ambiente A, gente, é uma região aí próxima, né, às áreas congeladas, né, do Canadá, tá? Então, é aquela ação do gelo que a gente falou, né? O ambiente B é no deserto do Saara, lá no continente africano, tá? E o ambiente C, se vocês observarem, né, a pergunta que Mila fez aí, né, ele está na linha do Equador, né? Aqui no ambiente C, propriamente dito, é a floresta do Congo, lá no continente africano, né, que é uma floresta equatorial semelhante à nossa floresta amazônica, tá? Aqui na região equatorial, né? Então, indo para o texto, né, na região A, destaca-se o intemperismo físico, né, aquele processo de quebra das rochas. Essa é uma questão que confunde, porque o pessoal olha para cá, tem gelo, é água, e diz que é intemperismo químico, mas não necessariamente, né, porque a ação do gelo é diferente, né? Então, destaca-se o intemperismo físico, pois sendo uma área glacial, a ação mecânica do gelo nas rochas é mais intensa. Sendo a região B o Saara, as amplitudes térmicas diárias, né, características de um clima desértico, que provocam um constante movimento de dilatação e contração das rochas, justificam um intemperismo físico. Tá? Sendo uma região equatorial, a área C sofre maior influência de altas temperaturas e constante umidade, né, fatores que levam à intensificação do intemperismo químico. Né? Na área C chove bastante, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir à região norte, né? Mas lá em Manaus, durante o dia, parece um forno, né? Aquelas estufas que a gente coloca o salgado dentro, né? Para ficar quentinho. E no final da tarde chove quase que diariamente, né? Então, na região equatorial, ela é bastante característica por isso, né? Altas temperaturas e bastante umidade. Consequentemente, a ação, né, do intemperismo físico ou do intemperismo químico, ela é maior, tá? E aí, qual seria a resposta da questão? Letra D, não é isso? Físico e químico, né? Nessa sequência. Beleza? Então, letra D. Certo, letra D. É exatamente isso. Físico e químico. Beleza, gente? Então, letra D na questão 7. Vamos para a questão 8, questãozinha aí do Enem 2017, né? Uma questão que também vai falar um pouco, né, dando continuidade ao que a gente está estudando, né? Diz assim, as rochas são desagregadas e decompostas. Que processo é esse, gente? Quem é que pode falar aí? Esse processo de desagregação e decomposição da rocha, a gente chama de quê? E aí, esse processo de desagregação e decomposição das rochas, a gente chama, qual é o nome que a gente dá a isso? É o processo de intemperismo, né? É esse processo de desagregação e decomposição das rochas. Se vocês observarem aí nas questões, né, qual é aquela que fala sobre intemperismo, exatamente, Mila, você já elimina todas as outras, né? Só tem uma questão aí que fala sobre intemperismo, mas vamos dar continuidade. Então, as rochas são desagregadas e decompostas, e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depois depositados, né? Lembrar o seguinte, quando a gente fala nesse seixo, cascalho, areia, silt e argila, isso é basicamente o que a gente chama de granulometria, certo? Tem a ver com o tamanho desse sedimento, certo? Por exemplo, quem já teve contato com argila sabe que o sedimento da argila é como se fosse um pozinho, né? É um sedimento bem minúsculo, tá? Já o seixo é um sedimento maior, né? Aqueles blocos
de rocha que a gente viu no que eu falei lá no Lajeado para Mateus, né? Aquilo ali a gente chama de matacão, né? Que é um bloco de rocha grande, né, e pesado, tá? Aí diz que esses sedimentos, né, eles são carregados e depois depositados. Quando a gente fala em carregamento, em deposição, em transporte, vocês coloquem aí, anotem aí no papel, esse processo é o processo de erosão, certo? É o processo de carregamento, de transporte dos sedimentos gerados lá a partir do intemperismo, certo? Exatamente, a areia é formada pelo desgaste da rocha, certo? Quando a gente vai na praia e vê aquela areia ali, né? Aquela areia geralmente ela vem de dentro do continente, foi levada através, às vezes através do rio, de um rio, né? E foi depositada ali na zona de praia, certo? A areia é um sedimento que é formado pelo desgaste da rocha, assim como os outros sedimentos também, tá? E aí tem praias que tem areia vermelha, né? Por quê? Porque a rocha que se originou aquela areia tinha uma outra coloração diferente das rochas que originaram a areia dessas praias mais comuns que a gente tem aqui, em que a areia ela é meio que esbranquiçada, né? Então, esses sedimentos, né, eles são carregados e depositados, né, e também substâncias dissolvidas na água podem precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de... E aí? O primeiro é o intemperismo, né, que é a quebra da rocha, certo? A decomposição da rocha. E o segundo é a erosão, que é o transporte desse sedimento, né? Na verdade, a erosão ela é mais do que o transporte, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas quando a gente fala em transporte de sedimento, a gente sempre associa a erosão. Aí, dentro do conteúdo de erosão, a gente tem vários tipos de erosão, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco, certo? Então, antes da gente responder, né, de conferir a resposta, vamos lembrar aqui algumas coisas, né? A erosão, né? Nesse processo de erosão, as águas, inclusive o gelo e o vento, desgastam os solos e as rochas, removendo partículas, né, que são sedimentos, que são transportadas para outro local, onde se depositam ou se sedimentam. Então, qual é a diferença entre intemperismo e erosão? Intemperismo é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos responsável pela desagregação, que é a quebra, ou decomposição das rochas, né? Isso aí que a gente falou na questão passada. Já a erosão é o conjunto de etapas que reúne o desgaste, transporte e a deposição do material sedimentar, ou seja, as partículas de rocha e de solos. Então, a erosão é o processo responsável por transportar esse material sedimentar de uma área a outra, né? E aí esse transporte ele pode ser feito pela água, ele pode ser feito pelo vento, em geral, tá? Aí nós temos alguns tipos de erosão, né? Quando a gente fala em erosão fluvial, certo? A erosão fluvial é aquela promovida pela ação dos rios. Se vocês observarem aqui a figura, né? Vocês vão observar que a gente tem aqui, ó, um corpo d'água, né, que vai se transformar num rio, né? Ele vai escavando, né, o leito, né? Como a gente já vê aqui, ó, a água, né? Ela vai escavando esse leito aqui, né, ao longo de milhares, milhões de anos, né? E vai levando o sedimento aqui da nascente, né, que é onde o rio nasce, até a foz, que é onde esse rio deságua, certo? Uma foto aqui real, né, desse processo acontecendo. Nós vemos aí, ó, a água fazendo um caminho. Imagine que tudo isso era um bloco, isso aqui, ó, tudo isso era um bloco só, certo? E que essa água, né, ao longo de milhares, milhões de anos, ela foi agindo aqui nesse relevo, né, nesse bloco, e foi formando uma espécie de caminho aqui, ó, né, onde os sedimentos estão sendo transportados através da água, tá? Então, ó, é a escavação do leito dos rios e transporte de sedimentos da nascente à foz, né? A nascente onde o rio nasce e a foz onde o rio deságua, tá? A erosão pluvial, né, quando a gente fala de pluviosidade, tá, é relacionada à chuva, né? Então a chuva também está inerente a esse processo, porque quando a chuva vai caindo, né, vamos supor aqui, vou fazer um exemplo aqui, né, vamos supor que a chuva está caindo aqui sobre esse bloco rochoso.
né? Milhares e milhões de anos se passaram e essa chuva está caindo ali quase que diariamente. Esse processo de atrito, né, entre a água que cai das nuvens e a rocha vai gerar uma degradação da rocha, né, e aquele sedimentozinho ele vai ser transportado por essa água da chuva, né, podendo dar origem, inclusive, a um rio, certo? Ou alimentar, né, esses rios, beleza? Outro tipo de erosão, né, é o que a gente chama de erosão eólica, né, também pode ser chamado de deflação, tá? Essa erosão é ocasionada em virtude da ação erosiva dos ventos, né? Como é que isso ocorre? Observem aqui as figuras, né? Os sedimentos são transportados pelo vento e desgastam a base da rocha. Olha aqui, observe aqui essa setinha, né? Setinha A. Imagine que aqui tem uma série de sedimentos semelhantes a esses aqui, ó, certo? Que são pequenas partículas de rocha, né? O vento, né? Ele vai levando esses sedimentos, né? Essas pequenas areinhas, né? Esses sedimentos aí, eles vão batendo aqui nesse bloco de rocha, né? E com o tempo, né? Ele pode ser em diversos sentidos, né? Aqui essa setinha também, vocês estão vendo que ela está batendo também no bloco de rocha. Com o tempo, né? Aqui já na figura B, o que é que vai acontecer? Esse atrito acontecendo entre o sedimento e o bloco rochoso vai gerar um desgaste aqui na base, certo? E com o tempo vai ficar nesse perfil aqui, ó, né? Que a base está bastante desgastada, enquanto o topo nem tanto, né? Pode ser que isso aqui venha a quebrar, essa base aqui venha a quebrar, né? E aí vocês veem uma figura real aqui na figura de baixo, né? A ação contínua do vento, ela pode vir a quebrar essa rocha, né? Aí aqui, gente, ocorre duas situações. Primeiro, por que a rocha fica assim, né? Pode ser por dois motivos. Primeiro, porque o vento e os sedimentos, eles só alcançam a base da rocha. Então, o topo, ele fica protegido. Pode ser por isso. Ou pode ser também que a composição aqui desse bloco rochoso, né, ou desse bloco aqui, nessa parte superior, essa rocha ela seja mais resistente. A composição da rocha ela é mais resistente ao processo erosivo, certo? Isso quer dizer que essa rocha nunca vai ser degradada? Não. Pode ser que ela venha a ser degradada por completo, mas que, por ter uma composição diferente e mais resistente, isso vai gerar o quê? Vai demorar um pouco mais de tempo para que essa parte aqui de cima ela seja degradada, se a gente for comparar com essa parte aqui de baixo, certo? E aí nós temos aqui, eu destaquei, né, os tipos de transporte eólico, né? Esses sedimentos eles podem se destacar de três formas, né, principais. Nesse sentido do vento, né, que a gente chama de arrasto e rolamento, né, onde os sedimentos vão rolando aqui, né? Nós temos também a questão da saltação, né, ou que a gente chama, saltação mesmo, o tipo, né, que as rochas, esses pequenos sedimentos, eles vão saltando, né, pelo vento, né, levados pelo vento de forma a saltar. E também nós temos aqui o movimento em forma de suspensão, né? Geralmente as partículas menores, né, as partículas mais leves, como a argila, por exemplo, é um exemplo de partícula mais leve, né? Eles são transportados pelo vento de forma suspensa, ou seja, pelo ar, né? E aí esses sedimentos eles vão sendo levados de um local a outro, beleza? Alguns animais podem causar erosão também, sim, certo? Inclusive, algumas atividades humanas também podem causar erosão. Na verdade, não é influenciar na erosão, né? Talvez se fosse uma palavra melhor, porque a erosão é um processo natural, né? Mas o homem e outros animais, eles podem influenciar de alguma forma. Aqui, gente, é a erosão marinha, né? Que ela é formada por conta de que a maré ela vai batendo aqui, ó, sobre a estrutura da rocha, né? Essas rochas que a gente chama de falésias, né? Que são paredões de rocha que estão aqui nas áreas costeiras, né? No oceano. Então, observem esse processo acontecendo aqui, ó. O mar vai batendo, né? Sobre a rocha, né?
e vai gerando esse desgaste, né? Tanto é que a gente fica aqui, ó, alguns desses blocos, eles ficam aqui nas proximidades, né? Esses blocos a gente chama de beach rocks, ou então rochas de praia, certo? Aqui esse exemplo é um exemplo também, né, desse processo acontecendo, tá? Vocês vão observar aqui na figura, ó, a água, ela batendo sobre a rocha, tá? E só para a gente finalizar essa parte, essa questão, né, a erosão glacial, né? Que é a erosão, a ação erosiva do gelo, né? A partir do momento em que a água ela vai se congelando, né, ela ganha uma maior dimensão, né, qual é o processo mesmo? Esqueci, agora faltou a palavra. Ela se dilata, né? E esse processo de dilatação, ele também pode movimentar sedimentos, tá? E aí, né, a resposta que vocês deram, né, é justamente esse intemperismo e erosão, tá? Questão C. Questão 8, letra C, tá? Aqui, gente, basicamente a mesma para a gente dizer qual o tipo de erosão, né? Aí o texto, essa aqui já é mais rápido, tá? A destruição, o transporte e a deposição de pequenos fragmentos rochosos depende da direção e da intensidade com que esse agente atua na superfície terrestre, sobretudo em regiões áridas e semiáridas com pouca vegetação. É nesse ambiente que se verifica o constante trabalho, destruição e reconstrução de elevações de areia que recebem o nome de dunas, né? Dunas é bastante característico nas áreas litorâneas também, tá? Aí pergunta, a modelagem do relevo apresentado, né, as dunas no caso, relaciona-se ao processo de erosão decorrente da ação de quê? Exatamente, né? Letra C, erosão eólica, né? As dunas, elas são levadas, né, a areia das dunas, né, os sedimentos, né, eles são levados pela ação do vento, tá? Eu trouxe até aqui uma imagem, né, para vocês observarem, né, que a gente tem 3 tipos de dunas, né? Nós temos as dunas fixas, que são essas que estão cobertas por vegetação, chamada de fixas porque o vento ele praticamente não consegue levar a areia, já que a vegetação segura, né? Nós temos as dunas semifixas, que são essas que têm uma parte com vegetação e outra parte sem vegetação, então apenas uma parte da areia ela é transportada pelo vento. E nós temos aqui, ó, as dunas móveis, né, onde não tem nenhum tipo de vegetação segurando, então o vento está aqui atuando sem nenhum problema, tá? Inclusive é muito difícil não, é praticamente impossível a gente tirar a mesma foto num ambiente como esse, porque como está havendo a ação do vento constantemente, né? Então, você tirou uma foto agora, se for tirar daqui a 1 minuto, a duna já vai estar diferente, tá? E essa movimentação da duna, né? Ela, por vezes, algumas pessoas que têm casa de praia, né? São agraciadas com isso aqui, ó. A duna cobriu a casa, né? Obviamente que aqui não é culpa da duna, né? Já que esse processo é um processo natural, é culpa de quem instalou a casa naquela região, né? E uma estratégia que tem sido utilizada para tentar evitar ou minimizar isso aqui é justamente que você plante algumas vegetações nessas dunas para tentar segurar um pouco esse transporte. Beleza? Então a resposta é certa, a letra C. Tá? E a questão 10, gente, é uma questão do Enem 2015, né? Vou ser bem breve aqui para a gente não extrapolar mais o tempo, que diz assim. A imagem representa o resultado da erosão que ocorre em rochas de leitos dos rios, né? Nos leitos dos rios, que decorre do processo natural de. Observem essa figura, né? Vocês estão observando aí que a gente tem um leito de um rio e que a gente tem buracos aqui, né? Nessa rocha, né? São oriundos da erosão, tá? Antes da gente responder, vamos entender como é que se formam esses buracos, né? Esses buracos a gente pode dar o nome de marmita, pode dar o nome de panela, ou pode dar o nome de caldeira, certo? Eles são formados pelos movimentos turbilionários da água, certo? Como é que ocorre esse movimento? É dessa forma aqui, ó, como se a gente estivesse numa torneira, né? Não sei se alguém já passou por essa situação, mas provavelmente sim, de quando a água está descendo pelo ralo da torneira, né? Forma como se fosse aqui uma espécie de redemoinho, sei lá. Então, é esse processo aqui, só que ocorrendo no leito de um rio, né? A água vai passando, ó, e ao longo dos milhões de anos, ela vai formando esse redemoinho aqui que vai, juntamente com outros sedimentos, né, vai causando o desgaste
da rocha e vai formando essa estrutura que a gente chama de marmita, né? Aqui também na imagem, ó, mostrando, certo? Então, as marmitas aqui, ó, certo? São esses furos são devido a esse processo de movimentação, né? Quando a gente está em ambientes secos, em ambientes semiáridos, é muito comum, né, que a gente encontre nas marmitas, às vezes, alguns esqueletos de animais. Por quê? Porque um animal foi, né, chegou aqui na parte superior, avistou um alimento ali na marmita, né, na base da marmita, pulou para cá, né, se alimentou, mas não consegue voltar. E aí ele morre ali, né, de fome, de sede, e às vezes a gente acaba encontrando os restos mortais desses animais nesses ambientes, tá? Então, só para a gente finalizar, né, eu vou enviar esses slides para vocês, então nos slides tem a resolução das demais questões, né, das outras 5 questões, tá? A resolução e as explicações, obviamente. Então, qual seria a resposta? Esse processo, né, de formação de erosão que resulta nesses fenômenos aqui, nessas marmitas, né? Eles acontecem devido ao quê? Letra C, né, gente? Exatamente. Né? Movimento circular de seixos e areias arrastados por águas turbilionares, né? Então, é basicamente isso, tá? Então, nós vamos finalizar por aqui, certo? Eu me programei justamente isso, eu sabia que não ia dar tempo de fazer as 15 questões, né, porque surgem dúvidas e a gente tem que ir parando, tem que ir devagarzinho, né, mas espero que vocês tenham entendido, né, além desse aqui ainda tem outras 5 questões, né, então a resposta aqui letra C, tem 5 questões aqui dentro desse material, tem outras 5 questões, né, que vocês vão poder acessar, né, vão poder revisar, né, sobre esse assunto. E, obviamente, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem me contactar, né? Vocês têm meu contato. Eu acho que se tiver alguém de meio ambiente aqui, né, que não é meu aluno, mas procura o contato com outra pessoa aí para a gente tirar as dúvidas, certo? E não deixem de visualizar as demais questões, não, certo? Porque tem muita coisa aqui importante para vocês, beleza? Fico feliz pelos agradecimentos, espero que vocês tenham gostado, né, e que até o próximo encontro, tá bom?